Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Deus. Ninguém nos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são a luz do Senhor. Viva como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-as à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Pois isto é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Glória a Deus, pode se assentar. O tema da minha ministração hoje é o sono da imprudência que gera apatia. Quando Paulo vai dizer, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre dos mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Se ele está pedindo para alguém se levantar, é porque essa pessoa se encontra adormecida ou morta, espiritualmente dizendo, porque hoje nós estaremos para o espiritual. Então, se Paulo estava dizendo isso, é porque havia um povo que se encontrava morto espiritualmente ou com dormência espiritual. E o que nós entendemos quando começa a descrever essa passagem, que no início vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Essa passagem é uma passagem onde Paulo está deixando uma instrução e também está deixando uma repreensão da maneira com que os filhos do Senhor estavam vivendo. Ele deixa a maneira do que os filhos do Senhor era para que eles pudessem viver e repreende a maneira do que eles estavam vivendo. A luz torna visível todas as coisas, portanto, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre dos mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vivemos em tempo onde muitos estão adormecidos espiritualmente, acomodados em suas rotinas diárias e distraídos com prazeres desse mundo. O chamado de Deus para cada um de nós é despertar dessa apatia e caminhar para o rumo à santidade, um estilo de vida que reflete a luz de Cristo, assim como o apóstolo Paulo exortou a igreja de Éfeso a despertar. Deus hoje nos convida a sairmos do estado de sonolência espiritual e buscarmos a pureza que vem dele. Precisamos reconhecer as áreas adormecidas da nossa vida e nos despertar para uma vida de santidade e compromisso. Glória a Deus, meus irmãos. Nós precisamos nos despertar. Nós sabemos as áreas a qual nós estamos permitindo que estejam adormecidas. Nós sabemos. Nós estamos, infelizmente, vivendo uma vida monótona. Nós não estamos vivendo uma vida de intensidade com o Senhor, porque nós deixamos nos acomodar com as situações, com o dia a dia. Nós estamos nos acostumando a ir trabalhar e voltar, ir trabalhar e voltar. O tempo que eu posso, eu vou para a igreja, mas sem me esforçar. Porque eu não posso me esforçar, porque amanhã eu preciso estar bem para me trabalhar. Porque assim eu
precisamos reclamar. Por quê? Porque eu preciso descansar. Mas eu não consigo entregar uma adoração sincera ao Senhor. Eu estou toda hora no culto assim, ó. Nossa, mas já passou 10 minutos. Nossa, mas já era para ter acabado. Por quê? Porque nós estamos tão adormecidos que nós não estamos percebendo de que maneira nós estamos. Nós estamos tão longe do propósito do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida que nós não estamos percebendo esse cenário ao qual nós estamos inseridos. Mas não é um cenário que o inimigo nos colocou, não. É um cenário que eu e você nos colocamos. É um cenário, é uma rotina que nós estamos muito preocupados em ter, em fazer, mas nós não estamos preocupados em ofertar ao Senhor a nossa gratidão. Nós não estamos preocupados em dizimar ao Senhor o nosso tempo. É uma forma tão gloriosa de nós se despir da nossa vontade, do nosso eu e poder estar na casa do Senhor. Não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que nós possamos entregar a Ele, por aquilo que Ele é. E nós estamos muito, vivenciando esse ciclo. E quando fala de nos despertarmos para uma vida de santidade e compromisso, nós precisamos ter compromissos em tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos o compromisso de todos os dias nos levantar e ir para o nosso trabalho. Porque se nós deixarmos de ir para o nosso trabalho, o que acontece? Nós vamos ter uma falta e, consequentemente, que isso irá gerar um desconto na nossa folha de pagamento. E que isso irá gerar um desfalque no nosso salário, porque nós estamos contando com aquele valor, exato? Se nós estamos contando com aquele valor e vem descontado qualquer valor, se descontar 10 reais na folha de pagamento aqui de qualquer um, nós vamos, automaticamente nós iremos perceber porque não é aquele valor. E hoje nós não estamos tendo esse compromisso com as coisas do Senhor. Nós estamos deixando como secundário algo que deveria ser prioritário para mim e para você. Por que prioritário? Porque imagine aí, se eu e você deixássemos de ter o amor, a graça, a proteção, a fidelidade do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, o que seria de nós? De que maneira nós iríamos viver? Então, quando nós assumimos um compromisso com o Senhor, ela é uma obrigação assumida por mim e por você. Então nós precisamos honrar. Não é porque é por Senhor que pode ser de qualquer maneira. Não é porque é por Senhor que eu vou fazer quando eu quero e a hora que eu quero, não. Por ser pelo Senhor, pelo meu e seu Salvador, que precisa ser com excelência, como primícia. Não pode ser algo secundário. Já pensou se o Senhor todos os dias olhasse para mim e para você como algo secundário? Se quando nós saíssemos da nossa casa para ir trabalhar, o Senhor não nos livrasse de um acidente? Já pensou se todas as situações da nossa vida, do nosso cotidiano, nós fôssemos como algo secundário para o Senhor? Eu acredito que cada um de nós somos prioridade do Senhor. Eu acredito que cada um de nós temos a nossa identidade com o Senhor. Quando nós falamos que não existe filho predileto, isso é uma realidade. Mas existem filhos dedicados. Se nós estamos sempre envolvendo, sempre preocupados em ser, em fazer, o Senhor vai estar nos olhando. Por quê? Porque assim, nós temos algo que o Senhor deixou determinado para mim e para a sua vida. Ele não nos chamou para que estejamos adormecidos, enfraquecidos. O Senhor nos chamou para que nós possamos ser fortes e corajosos. O Senhor nos chamou para uma grande obra. E essa grande obra está sem as mãos, as mãos necessárias, porque as mãos necessárias para completar essa grande obra estão de braços cruzados. Mas nós precisamos ir avante diante de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A igreja de Éfeso, embora fosse ativa, estava correndo um risco de cair no sono espiritual, cedendo às influências do mundo ao seu redor. O sono espiritual é um estado onde a pessoa se deixa de estar atenta às coisas de Deus, passando a viver uma vida de comodismo e negligência. Este é um alerta para nós também, que podemos ser tentados
a nos acostumar com a rotina religiosa e perder o zelo por uma vida santa. Meu Deus! Quando nós deixarmos de perder o zelo por uma vida santa, nós vamos perder o amor, nós vamos perder o temor. Quando nós caímos neste lugar, é um lugar tão perigoso que nós estamos inseridos e não estamos nem percebendo que nós estamos neste lugar, porque nós acomodamos, porque para nós está tudo bem. Mas a partir do momento que o Senhor ele traz um despertamento, uma direção, Ele quer nos tirar deste lugar. Quem aqui está disposto a sair deste lugar de adormecimento, de mornidão? Quem aqui quer viver realmente o despertar do Senhor? Se permita, porque assim, se você não se permitir, nada vai acontecer. Nada vai acontecer se você não decidir no seu coração. Porque é necessário esse despertamento, porque senão nós vamos estar andando como zumbis, mortos, só caminhando. E não é essa a chamada que o Senhor tem para as nossas vidas. Paulo faz uma chamada urgente para aqueles que estão espiritualmente adormecidos. O sono espiritual aqui representa o estado de indiferença ou apatia, que significa falta de interesse, preocupação ou afeto por algo ou alguém, caracterizado por desinteresse e insensibilidade, como se nada se importasse. A falta de motivação e interesse, e acaba sendo algo generalizado pela indiferença, pela perda emocional, do entusiasmo por atividades que antes para nós eram prazerosas. Isso significa que para nós outrora era prazeroso estar na casa do Senhor, prazeroso se envolver com as coisas do Senhor, e hoje, infelizmente, para nós estarmos na casa do Senhor é como se cumprisse uma agenda, se cumprisse algo que tem para as nossas vidas. É como se fosse o ir trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Mas não. Nós precisamos ter de volta esse entusiasmo por atividades que um dia nós já fizemos. Ter esse entusiasmo para as coisas do Senhor. Porque só nós sabemos de onde o Senhor nos resgatou. Só nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Só nós. Nós já, por algumas situações, já compartilhamos o nosso testemunho para algumas pessoas, mas de repente na nossa fala, nós não conseguimos expressar tudo aquilo que nós já passamos, já vivenciamos. Só nós sentimos o nosso corpo, as marcas. O nosso corpo ainda marca a cicatriz de tudo aquilo que nós vivenciamos. Mas só eu e cada um de vocês aqui sabe da onde o Senhor nos resgatou. Da onde o Senhor ele teve um olhar tão misericordioso de olhar para cada um de nós, para cada pecinha aqui, de uma maneira diferente, de uma maneira com amor, transbordando graça em toda situação de resgate sobre as nossas vidas. É assim que acontece quando alguém está dormindo espiritualmente, especialmente em relação às coisas de Deus. Muitas vezes estamos fisicamente presentes em cultos, exercendo um chamado, executando alguma tarefa na obra de Deus, ou até mesmo totalmente desinteressados, mas espiritualmente desconectados. Isso é tão assustador, meus irmãos, porque assim, eu tenho certeza que cada um de nós aqui um dia já se viu nesse lugar, fazendo, estando sem Ele. Mas quando nós nos deparamos neste lugar, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para toda a direção, toda a instrução que o Senhor quer nos tirar desse lugar. O Senhor não tem plano de nos fazer com que nós venhamos estar adormecidos dentro da casa do Senhor. O plano que o Senhor tem para mim e para a sua vida é que nós venhamos arregaçar as nossas mangas e adiante, porque vidas precisam de nós. Vidas precisam do meu e do seu testemunho. Vidas precisam ser alcançadas por essa mesma graça que nos alcançou.
Nós precisamos parar de ser egoísta ao ponto de não nos importar com o que está à nossa volta. Quando Cristo nos presenteia com a salvação, Ele manifesta o amor dele a nós. Algo tão maravilhoso quando alguém consegue demonstrar o seu amor através da salvação. Nós estamos todos os dias buscando pela salvação, mas nós precisamos fazer jus a todo o sacrifício do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida. De que maneira nós vamos continuar nos comportando? Nós vamos continuar no estado apático? Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos desejar que a nossa audição espiritual seja arrancada todo o comichão, tudo aquilo que tem nos impedido de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Assim como uma pessoa está dormindo, ela não está ciente do que acontece ao seu redor. Aqueles que estão dormindo espiritualmente não percebem os perigos e as armadilhas do pecado. Deus, em sua misericórdia, nos convoca a despertar deste sono e nos conscientizar as áreas mortas de nossas vidas. Quando nós não nos importamos mais com os interesses de Cristo, é porque estamos ligados em fazer para o outro e não fazer para o Senhor. Então isso significa que nós precisamos querer nos envolver com tudo aquilo que foi nos concedido. Nós precisamos almejar essa graça. Nós precisamos almejar sair dessa zona de conforto a qual nós estamos. O Senhor não nos prometeu somente glórias e vitórias, não. O Senhor nos prometeu sofrimento e dor. Paulo, todas as vezes que ele estava passando, ele ia para uma cidade, ele entendia que ali ele iria sofrer açoites, ali ele teria uma prisão, ali ele seria envergonhado, ali ele sofreria todo tipo de humilhação. Mas ele decidiu ir. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida: decidir. A decisão é algo que só cabe a mim e a você a fazer. Ninguém pode decidir nada pelas nossas vidas a não ser nós. Ninguém tem o poder de decidir pelo outro. Principalmente a sair desse sono, dessa apatia espiritual. Somente quem está neste lugar tem o poder de sair. Mas não vai sair na força do seu braço. Vai sair pedindo auxílio, a instrução, o direcionamento do Senhor. Vai sair pedindo ao Senhor: Senhor, eu preciso desse resgate. Senhor, eu necessito viver o que o Senhor tem para a minha vida. Todo investimento do maligno outrora era que nós estivéssemos aí fora, no pecado, no mundo. Mas hoje ele mudou a estratégia. Hoje ele quer que os filhos estejam adormecidos espiritualmente, mortos dentro da casa do Senhor. Porque se você estiver morto dentro da casa do Senhor, Ele não vai se preocupar com quem vai lá fora resgatar. Porque aqui você já está da maneira que Ele quer. Então esse despertar é um resgate. É abrir a nossa visão espiritual. A apatia espiritual é a porta de entrada para o afastamento de Deus. Quando você está apático, você não tem mais interesse por Cristo. Quando você está apático, você não tem mais prazer em orar, você não tem mais prazer em comunhão com o Senhor. Você começa a perder o interesse. Paulo faz uma chamada urgente e contundente: desperta tu que dormes. O verbo despertar aqui é imperativo. Não é uma sugestão ou um conselho, mas um chamado direto de Deus para aqueles que se encontram adormecidos espiritualmente. Esse despertamento que eu estou falando aqui não é um conselho, é um chamado de Deus para as suas vidas, para as nossas vidas. É motivo de nós nos sentirmos privilegiados. É um chamado. Você consegue entender que Deus se preocupou ao ponto de tocar no coração dos filhos dele para que pudesse trazer essa direção sobre as nossas vidas? Você consegue entender o quanto você é amado, o quanto você é precioso para o Senhor? Às vezes, de repente, a falta de amor próprio
você é importante para alguém, te coloca nesse lugar, te coloca nessa situação. Porque nós precisamos entender que o amor nos amou. O amor nos amou, porque Ele é o amor. Porque aqui nós só estamos aqui porque o amor nos encontrou. Não foi porque você ouviu uma pregação bonita, foi porque o amor do Senhor, Ele te encontrou, nos encontrou. Ninguém está aqui porque é um show. Nós fomos agraciados pela presença do Senhor. A presença do Senhor nos atraiu até este lugar. A presença do Senhor, ela se faz presente na minha e na sua vida nesse exato momento. Você consegue entender que nesse exato momento há uma guerra espiritual tentando roubar o meu e o seu entendimento? Você consegue entender que hoje, nesse exato momento, os anjos estão guerreando em favor da minha e da sua vida, para que o maligno não rouba aquilo que o Senhor quer entregar sobre a mim e sobre a sua vida? Porque se nós sairmos daqui sem a salvação, sem ter o nosso nome escrito no livro da vida, se nós sofremos um acidente ali e nós morremos, nós iremos para o inferno, meus irmãos. Eu não vou falar uma palavra bonita porque não existe. Existe o céu, existe o inferno. A palavra do Senhor também vai dizer para mim e para você: aquele que não tem o nome dele escrito no livro da vida, ele não herdará o reino do Senhor dos céus. Então, se eu e você não tiver o nosso nome no livro da vida, nós não vamos herdar os céus. E o que nós estamos esperando? Para que nós venhamos sair dessa zona de conforto, desse estado apático a qual nós encontramos. É o momento de nós nos despertar, meus irmãos. É o momento a qual o Senhor escolheu. Nós não temos mais tempo. Nós precisamos sair daqui com essa convicção que o tempo cessou para mim e para você. Nós não temos mais tempo para pensar: ah, mas amanhã, no próximo culto eu aceito o Senhor, no próximo culto eu vou me despertar. Não, é hoje, aqui e agora. Sabe por quê? Porque assim nós não temos a certeza de quando Ele vai vir. E Ele deseja vir buscar uma igreja que se encontra adornada, sem mancha, limpa. E o sono espiritual, a apatia espiritual nos deixa feio, nos deixa sem brilho, sem vigor, porque nós estamos só caminhando, nós só estamos existindo, sobrevivendo, se quando o Senhor tem algo tão lindo, tão grandioso para mim e para você desfrutar. Nós temos saúde, meus irmãos. Ninguém chegou aqui de cadeira de roda, acamado, não. Nós chegamos aqui pelas nossas pernas. Glória a Deus por isso. Nós não estamos no hospital pregando para a pessoa ali naquele momento, que se ela não tiver aquele no último minuto da vida dela, não. Estou pregando para homens e mulheres conscientes. Homens e mulheres que já entenderam o que é servir ao Senhor. Mesmo que, irmã, mas essa é a primeira vez que eu estou ouvindo falar do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, mas o amor do Senhor também vai te encontrar. Mas eu não aceitei o Senhor ainda, mas vai aceitar o Senhor, porque não é pelo aquilo que eu estou pregando, é pela palavra do Senhor, é pelo poder do Senhor que está se aperfeiçoando em todas as suas limitações, as suas fraquezas. De repente aí na cabeça, no coração, há esse pensamento: mas ela não sabe de tudo que eu estou enfrentando, ela não sabe tudo que eu vivenciei. Não sei não, meus irmãos, cada um tem uma história aqui, cada um tem uma trajetória aqui, e a sua trajetória não é difícil, não é mais difícil ou menos difícil do que a minha. Todos nós precisamos ter renunciado a algumas coisas para até aqui chegar. E uma das coisas que nós precisamos renunciar, e eu tenho certeza que nós estamos renunciando todos os dias da nossa vida, é a nossa própria vontade. Porque de repente você está aqui expondo a sua própria vontade, mas a presença do Senhor te trouxe. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que a presença do Senhor te trouxe até este lugar. Aleluia. De repente você vai falar assim: não, mas essa palavra é para o meu irmão, meu conhecido. Não, essa palavra é para mim e para você que estamos aqui agora. Aleluia. Não existe, quando o Senhor quer falar com os filhos dele, Ele vai diretamente falar com os filhos dele. E hoje nós estamos aqui, e o Senhor quer nos despertar. O Senhor tem uma vida gloriosa para mim e para você prosseguir aqui nessa terra. Nós temos muita
lenha para queimar, nós temos muito chão para percorrer para que nós possamos pregar o Evangelho. Vidas precisam ser alcançadas através da minha e da sua vida. Ah, mas eu não sei pregar. Ninguém nasceu sabendo pregar. Nós falamos a palavra do Senhor. Nada que eu vou falar aqui é de mim. Tudo aquilo que está sendo pautado aqui é pela palavra do Senhor. Então, se nós mergulharmos na palavra do Senhor, nós vamos saber pregar. O que é uma pregação? É falar do amor de Deus. O que é uma pregação? É falar o quão bom o Senhor é. O que é uma pregação? Se arrependa, porque se você não voltar outro, se você não se arrepender hoje, se você morrer sem salvação, você vai para o inferno. Nós não precisamos fazer da pregação um bicho de 7 cabeças. Nós só precisamos falar do amor do Senhor. Espiritualmente falando, o sono representa uma condição onde o cristão está insensível às coisas de Deus, onde os pecados sutis, as distrações do mundo e o conformismo sufocam a vigilância espiritual. Meus irmãos, o adormecimento espiritual, a apatia espiritual não foi de uma hora para outra não que aconteceu nas nossas vidas. O adormecimento espiritual ele foi gradativamente acontecendo. É como se fosse uma gota que cai no recipiente, num copo, vai caindo, gota por gota, uma hora o copo enche. Aí, quando esse copo enche, nós já estamos apáticos, sem interesse, morto espiritual ali, sem o interesse de nos envolver com as coisas do Senhor. Paulo usa o termo dormes, ele está falando de uma inatividade espiritual. Aqui já participe de cultos, ouça sermões, mas esteja interiormente adormecido, vivendo mecanicamente e sem fervor da santidade. Irmãos, se nós não tivermos o fervor da santidade, nós não vamos conseguir esse despertamento. Por que o fervor da santidade? Porque a palavra do Senhor também vai nos dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. E se eu busco uma vida de santidade, obediência à palavra do Senhor, eu não vou ter prazer nos pequenos pecados. Porque o pecado, ele não vem na nossa porta como uma coisa feia, não, ele vem como uma coisa bonita. Ah, mas só hoje, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E nós precisamos entender que nós precisamos abrir os nossos olhos para esse despertar do Senhor. Nos tempos de Paulo, a palavra usada no grego para despertar aqui, eu não sei essa palavra, eu vou falar outra, egé, que significa levantar, acordar, mas também era usada para identificar uma ressurreição espiritual. Não é apenas um abrir os olhos, mas uma ação profunda de renovo, um chamado de uma nova vida, um rompimento de um estado anterior. Quem aqui já não olhou para dentro de si e falou assim: eu preciso mudar, eu preciso voltar a ser como um dia eu fui, eu preciso dessa transformação. Quando eu tenho certeza que todos aqui têm um espelho na sua casa, de repente você se depara com o espelho e você se vê apático, feio, sem brilho, sem unção. Aí você olha e se pergunta: por que eu estou tão feio? Porque você está apático espiritualmente dizendo. Mas quando eu vou sair deste lugar? De repente essa é a pergunta que você se faz se olhando para o espelho. Como que eu vou conseguir sair desse estado? Como é que eu vou conseguir romper com esse estado? Decidindo no coração, no seu espírito, a não mais viver essa vida de mornidão. Precisa executar essa santidade que há em nós. Nós precisamos almejar vivenciar essa santidade, ter esse tempo com o Senhor, de se envolver com as coisas do Senhor, se interessar, porque o desinteresse
Porque nós estamos no estado apático. O cristão que dorme perde a sensibilidade ao pecado. Ele passa a tolerar o que antes o incomodava, se afasta da oração e da palavra e começa a se conformar com o mundo. Assim como alguém adormecido não percebe o que acontece ao seu redor, que já está espiritualmente adormecido, não discerne o mover de Deus ou dos perigos do inimigo. Isso é tão forte que quando um cristão perde a sensibilidade do pecado, meus irmãos, ele começa a se lambuzar. Aquilo que incomodava já passa a não incomodar mais. Certos ambientes, para ele, já deixa de ser um incômodo. É algo normal. Eu estou no mundo, então essas coisas são do mundo. Começa com essas ideias. Só que nós precisamos de quê? De despertamento. Nós precisamos querer viver esse despertamento. Se nós não queremos, meus irmãos, mas você está repetindo, eu estou repetindo para que a gente possa entender. Se nós não queremos viver esse despertamento, nós vamos continuar vivendo essa mornidão, esse sono, essa apatia espiritual. Ao tempo a qual o Senhor nos chamou para esse despertamento. E eu lembro que eu trouxe há algum tempo uma mensagem que falava sobre uma viúva, que ela incomodava o juiz daquela cidade, que ele era iníquo. Ele não era um juiz justo. E essa viúva, ela insistia todos os dias na porta de um juiz. E a gente consegue entender que um juiz, nós não temos um fácil acesso a um juiz, porque ele é uma autoridade, ele é um magistrado, então não é qualquer pessoa que tem esse acesso a ele. Só que aquela mulher estava direcionada sobre a instrução que ela tinha na vida dela, como um propósito, como algo que ela levava como uma regra de fé e prática da vida dela. Porque no início dessa mensagem vai dizer assim, o dever de orar sempre. Se é um dever, é um mandamento. Então nós não devemos deixar de orar. Nós não devemos deixar de ler a palavra. Nós não devemos deixar de se envolver com a palavra do Senhor, de se envolver com o Senhor, de ter esse desinteresse, de ter essa apatia pelas coisas do Senhor. É um dever, porque quando a gente ora, a gente obtém fervor espiritual. Quando a gente lê a Bíblia, a gente obtém um discernimento. E se nós estamos longe disso, certamente nós estaremos apáticos, adormecidos, mortos espiritualmente, somente caminhando, somente indo e vindo. Mas esse ir e vir não é aquilo que o Senhor quer para nós. O Senhor quer de nós que nós sejamos homens e mulheres cheios da presença do Senhor, que nós possamos carregar o peso da glória do Senhor. O Senhor quer de mim e de você isso. Mas como nós vamos viver isso se nós não estamos apáticos, se nós estamos desinteressados pelas coisas do Senhor? Hoje a Sol estava orando por mim e aí ela falou algo que eu sempre carrego comigo, que enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando das nossas coisas. Mas Tayara, você quer que eu vou pregar aí, você não sabe como está a minha casa, você não sabe como que eu estou vivendo. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, dos filhos do Senhor, o Senhor está entrando com a providência lá naquela causa que nem eu nem você consegue a solução, consegue a resolução daquela situação. Aquela causa que eu e você julgamos que é impossível. Tem situações que nós precisamos sair de fora. Quando você olha de fora a situação, você consegue enxergar a resolução. Mas se você não sair, você não consegue. Nós estamos muito presos aos nossos problemas, nós estamos muito presos a situações que nos incomodam, nós estamos muito presos ao nosso mundinho medíocre.
aqui já vivenciou experiências sobrenaturais com o Senhor, de não se importar com como estava a casa, e quando ia fazer a obra do Senhor, voltava, o Senhor já tinha colocado cada coisa no seu devido lugar. Quem aqui já não saiu, da sua casa, debaixo de xingamento, debaixo de opressão, mas decidiu fazer a vontade do Senhor, está na casa do Senhor, não se importou, e quando chegou lá em casa, estava tudo na santa paz, parecia que nada tinha acontecido. Porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus que Ele é perito em resolver situações a qual eu e você não consegue. Já pensou se nós tivéssemos o poder de resolver situações na nossa vida? Nós não iríamos depender do Senhor, meus irmãos. E o que o Senhor requer de mim e de você é uma dependência. E eu só sou dependente do Senhor quando eu largo mão das minhas próprias vontades, eu largo mão do meu próprio eu. A gente precisa querer que as escamas que há nos nossos olhos espirituais caiam. Porque é muito fácil eu querer continuar nesse estado que eu me encontro, no estado apático. Tá tranquilo. Sabe aquela velha história? Eu não dou trabalho para ninguém. Sabe? Eu não causo escândalo, então não tem ninguém com que se preocupar comigo. Tem sim. Tem sim, meus irmãos. Você já dá trabalho quando você não está trabalhando com o Senhor. Sabe por quê? Porque aí você sobrecarrega aquele que está trabalhando. Quando o chamado é para nós fazermos, não só para um. Isso é em tudo na nossa vida. E eu quero citar aqui uma comparação sobre a vida de Sansão. Eu acredito que aqui a maioria de nós conhecemos a história de Sansão. Sansão, ele foi um homem a qual ele foi prometido para a mãe dele. A mãe dele era estéril, e o Senhor deu essa promessa para a mãe dele, para que não passasse nenhuma navalha na cabeça dele, que ele não bebesse do vinho. Ele era um homem separado, e essa separação é chamada de nazereado. Então Sansão, ele não era um homem como todos os outros homens, ele era um homem separado. E lá em Juízes, no capítulo 13 ao 16, vai dizer a história de Sansão. Eu só estou dando uma pincelada para que de repente, se a gente esquecermos a passagem de Sansão, a gente possa ter essa clareza. Enquanto Sansão, ele precisava da instrução do pai e da mãe dele, Sansão não se perdeu. Sansão só se perdeu a partir do momento que ele começou a dizer: eu sou homem, eu tenho as minhas próprias vontades, eu sou homem, eu posso ter as minhas próprias escolhas. Enquanto Sansão estava debaixo do governo da mãe e do pai, Sansão não se perdeu. E é isso que acontece comigo e com a sua vida. Enquanto nós estamos debaixo da direção do governo do nosso pai, nós não nos perdemos. A partir do momento que nós queremos fazer a nossa própria vontade, nós começamos a criar atalhos naquilo que é direção para as nossas vidas. Nós precisamos entender que nós somos escolhidos sem escolhas. Nós não temos o direito de escolher voltar para trás. Nós não temos o direito de escolher não viver uma vida de santidade e obediência à palavra do Senhor. Nós não temos esse direito. Nós perdemos esse direito quando nós dizemos sim, Senhor, eu aceito ao Senhor. Que é uma hipocrisia minha e sua de dizer que eu aceito ao Senhor. Ele que tem que nos aceitar. Todo mundo concorda aqui, né? Porque assim, a gente é falho, pecador, errante, e Ele é santo, sem erro. Então nós precisamos entender que nós não podemos fugir do governo e da direção de Deus. Sansão só começou a pecar quando ele achou que ele era suficiente, podia fazer as escolhas dele. Ele deixou de ouvir a direção dos pais dele e deu ruim para ele. Assim aconteceu com Sansão. Ele perdeu a sensibilidade, ele pecou, rompeu com o seu voto e entrou em um estado de apatia espiritual. Por isso nem percebeu que o Espírito já tinha se afastado dele. Ele continuou com o seu cotidiano achando que tinha a mesma força do começo. Então ele caiu no laço de Dalila, pois o inimigo se utiliza de pessoas.
foi preso por seus inimigos, sem ter forças para se defender, pois estava apático. Enganou a si mesmo. Quis acreditar que estava tudo bem, porque não tinha se arrependido verdadeiramente do seu pecado. Eu quero dizer algo para vocês, meus irmãos. Nós não somos diferentes de Sansão. Nós estamos caminhando, achando que estamos caminhando com a presença ainda, com o Espírito. Mas nós estamos num estado tão perigoso que nós não estamos percebendo que nós já estamos no lamaçal do pecado novamente. Nós estamos cometendo as velhas práticas. Aquilo que o Senhor nos libertou, aquilo que o Senhor nos curou, aquilo que o Senhor nos transformou, nós estamos tornando a fazer, porque nós nos acostumamos com a presença do Senhor. E quando nós nos acostumamos com a presença do Senhor, há uma falência espiritual sobre as nossas vidas, porque nós não enxergamos aonde nós estamos, o que está acontecendo. Nós estamos como um cego perdido no tiroteio, porque o cego não enxerga. Quem pode proteger ele do tiro? Porque quem enxerga quer correr e está se importando com quem está do lado. Então nós precisamos voltar a crer e a confiar nas palavras do Senhor. Nós precisamos voltar a confiar em todas as promessas que o Senhor tinha para as nossas vidas. Tem para as nossas vidas. Sabe o que é interessante? Nós não somos diferentes de Sansão. Ele olhava para si mesmo e se via num estado bom. E muitos de nós caminhamos para este lugar. Quem aqui já não olhou assim, de repente, né? Falou assim: mas eu não mato, eu não roubo, eu não fornico, eu não me prostituo, tá tudo bem. Quem aqui já começou a praticar os pecados que poderia acontecer e não acontece? Mas não somente o pecado tem o poder de nos tirar, de nos afastar da presença do Senhor. A nossa falta de interesse também tem esse poder de nos arrancar do lugar que nos foi proposto. Nós nos achamos cheios do Espírito. Vou repetir. Sabe o que é interessante? Nós não somos diferentes de Sansão. Ele olhava para si mesmo e se via num estado bom. E muitos de nós caminhamos para este lugar, achando que a vivência ou as experiências que tivemos com Deus, ou até que aprendemos até aqui, já são suficientes. Nós achamos cheios do Espírito, como Sansão, enganando apenas a nós mesmos. Contudo, se há uma dormência espiritual, também há uma atuação de pecado e o Espírito já está apagado, né? Meus irmãos, tudo aquilo que um dia nós vivemos espiritualmente com o Senhor, glória a Deus e aleluia, ficou para lá. Nós não temos como voltar. O que importa é qual vai ser os nossos próximos passos, qual vai ser as nossas próximas experiências com o Senhor. Nós não devemos viver de marcos passados. Não, foi muito glorioso para as nossas vidas todas as experiências que nós tivemos com nosso Pai, mas nós precisamos viver novas experiências, porque o tempo está se passando e eu não posso viver só. Já pensou? Se nós olharmos para nós, eu já comi na segunda-feira, então eu vou comer no domingo, a gente vai suportar, a gente vai resistir? Você acha que você vai ter força, vigor para você? Não vai. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito. E como nós alimentamos o nosso espírito? Com a palavra, com jejum, com oração. Nós não queremos mais e não podemos mais viver longe da presença do Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer algo aqui. Eu vou pedir para que vocês repitam comigo o que eu vou ler. Mas quando surgir o nome de Sansão, eu peço que vocês falem os seus próprios nomes, para que de repente a gente olhe e enxergue que nós não somos diferentes de Sansão.
nós possamos entender que nós precisamos desse resgate do Senhor sobre as nossas vidas. No 3 a gente faz, tá? 1, 2, 3. Assim aconteceu. Aí você fala seu nome. Aí de novo, vai, ó. Aí eu vou falar. Quando eu parar, você fala seu nome. Glória a Deus. Assim aconteceu. Perdeu a sensibilidade. Pequei. Rompi com voto. Entrei num estado de apatia espiritual. Por isso eu nem percebi que o Espírito tinha se afastado de mim. E ainda continuei com o meu cotidiano, achando que tinha a mesma força do começo. Então, caí no laço de Dalila, pois o inimigo se utiliza de pessoas. Fui preso pelos meus inimigos, sem ter forças para me defender, pois eu estava apático, me enganando a mim mesmo, querendo acreditar que estava tudo bem, pois não tinha me arrependido verdadeiramente pelo meu pecado. Você consegue entender que nós não somos diferentes de Sansão? Então o que nós precisamos, meus irmãos? É o momento que o Senhor ele nos presenteou com algo glorioso, a qual nós necessitamos sair deste lugar de apatia espiritual, sair deste lugar de falência espiritual. E só quem vai poder decidir aonde vai querer chegar sou eu e sou você. Ninguém mais. Quando nós acabamos de mencionar essas palavras como se fosse nós no lugar de Sansão, nós conseguimos entender, compreender o quão sério é essa apatia espiritual, essa falta de interesse, essa mornidão espiritual que nós estamos vivendo. Nós temos um chamado, meus irmãos, de impactar por onde nós passarmos, e nós não estamos fazendo nada. Mas Sansão, no final de sua vida, no último momento, ele teve a oportunidade de ser despertado. Posso fazer uma pergunta? Será que nós vamos ter essa mesma oportunidade de ser despertado no último minuto? Mas eu quero também deixar outra coisa. Sansão, ele tinha algo glorioso para fazer sobre a sua vida, mas no último minuto da vida dele, ele concretizou aquilo que era para ele fazer. Só que eu quero deixar um alerta aqui para mim e para você. Será que para mim e para você é necessário nós viver o propósito, o plano, os desígnios do Senhor no último minuto da nossa vida? Nos últimos instantes? Se hoje nós temos força, se hoje nós temos disposição, se hoje o Senhor tem derramado graça, vigor sobre as nossas vidas, nós vamos esperar o último minuto da nossa vida para que a gente possa obedecer aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida? Você acha que o Senhor merece a nossa velhice? Você acha que o Senhor merece os nossos carros, o nosso cansaço? Nós ainda temos muita lenha para queimar, meus irmãos. Nós precisamos ir adiante. Nós precisamos querer este lugar, ansiar
dele se arrependeu. Mas eu não quero esperar o último minuto da minha vida para me arrepender. Eu imaginaria que cada um de vocês falasse assim: eu também não. Por quê? Porque nós temos saúde, nós temos força, nós temos vigor para poder cumprir a palavra do Senhor. E nós vamos deixar entregar para o Senhor todo o nosso cansaço de uma vida inteira. Se nós temos hoje, meus irmãos, nós não sabemos se nós vamos estar aqui no próximo culto. Nós sabemos se amanhã nós vamos ter a oportunidade de nos arrependermos. Nós não sabemos, então nós precisamos entender. Nós precisamos entregar para o Senhor a nossa juventude, a nossa força, a nossa garra, o nosso vigor. De repente, os pais de Sansão, ele tinha feito grandes planos para a vida do filho dele. E não foram concluídos. Não foi porque eles foram negligentes. Foi porque tem situações que só precisam da minha e da sua decisão. Ninguém pode decidir por nós. Enquanto os pais de Sansão podiam instruir Sansão, ele estava na direção. Depois, meus irmãos, ele fez aquilo que ele queria fazer. E a vontade dele levou ele para um fim trágico. Ah, mas irmã, mas no fim dele ele matou mais do que em vida. E ele desfrutou do quê? O que ele desfrutou? Não desfrutou de nada. Eu tenho certeza que você quer contemplar. Eu quero contemplar, sentar, estar reunido com as pessoas e dizer assim: glória a Deus, nós vamos lá, nós pregamos, muitas almas se renderam ao Senhor. Nós cumprimos o ídolo do Senhor. O Senhor disse para nós ir por todo mundo, anunciar a palavra. Nós estamos cumprindo essa ordenança do Senhor. Mas aí de repente a gente sem força, sem vigor, nos últimos dias da nossa vida: ai, não, porque eu estou cansada, eu estou com dor aqui, eu estou com reumatismo, eu estou com osteoporose, eu estou com tudo. E não consigo dar para o Senhor. Então, nós precisamos querer. Se levante, por favor. Eu quero pedir a você que você feche os seus olhos neste momento. Comece a lembrar aí aonde você se permitiu cair.